Aproveite, faça o melhor que você puder. Este é um momento grandioso que nós acostumamos tanto a amanhecer que achamos que é normal, que é comum. Não, isto é milagre, porque nesse exato momento algumas pessoas deixaram de existir, outras estão nascendo. Então, nós seres humanos vivemos sempre na dependência de Deus, né? Porque a grandiosidade dele, Deus, na sua grandeza, ele é puro amor, e por amor ele nos concede. A Bíblia fala que nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, né? Você diria, mas e aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas que às vezes a gente olha para elas e diz assim, aquele indivíduo não merece viver, é muito ruim, pessoa má. Aí você diria, por que Deus também, ele permite as pessoas ruins sobreviverem e continuar nas suas malícias? Deus é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele dá oportunidade até para os maus a cada dia, dá oportunidade para que eles possam se arrepender e reformular novamente, mudar os seus conceitos, né? Se converter, sair daquilo que, daquilo que muitas vezes a gente sabe que é ruim. Então, viva esse dia, agradeça a Deus pelo privilégio de poder estar respirando, de poder ter uma família, um lar, uma casa, ainda que as coisas não tenham dado certo 100%, mas é assim mesmo, ninguém vai conseguir unanimidade nos seus projetos, né? Todos nós, a cada instante, somos desafiados, né? Somos desafiados na família, na convivência familiar com os filhos, com a esposa, com o marido. Somos desafiados no meio social, no trabalho, né? No meio dos colegas do trabalho. Somos desafiados, né? A cada instante. A vida, ela é um desafio. A vida, ela é uma constante caminhada, onde você terá que pedir a Deus sabedoria para você transitar no meio dos desafios, né? Temos que pedir a Deus sabedoria para a gente transitar, para a gente ir e vir, para a gente, às vezes, na hora de querer falar, a gente se calar, né? A gente só ouvir. Enfim, sabedoria nada mais é habilidade para resolver problemas. E o Senhor Jesus, na sua jornada, ele sempre dizia coisas profundas, como por exemplo, sem mim nada podeis fazer, né? Sem mim nada podeis fazer. O ser humano, nós seres humanos, nós temos que tomar cuidado para a gente não ficar soberbo e arrogante, né? Porque dependendo da situação que a gente vive, por exemplo, se tem pessoas, quando ela está cheia de problema, ela tem uma pegada, ela tem um jeito de ser, fica mais quebrantado, né? Fica assim, uma pessoa bondosa, está passando luta, dificuldade, né? Mas quando às vezes a pessoa começa, ela rompe um obstáculo, ela já começa a ter um rompante diferente, a pessoa começa a se achar, né? E nós temos que entender que em qualquer circunstância nós temos que manter a nossa linha, a nossa fé em Deus, né? Um coração quebrantado, disposto a ajudar, disposto a conversar, disposto a doar, disposto a sermos generosos, disposto a cada um a assumir o seu papel, né? Cada um tem que assumir o seu papel. O marido assume o papel de marido, a esposa o papel de esposa, os filhos o papel de filhos, né? O papel dos filhos, honrar os seus pais, né? Ter uma vida digna diante de Deus,
Porque os pais vão passar, os pais passam. Aliás, os pais têm que criar os filhos para eles crescerem, crescer na graça, crescer no conhecimento, né? Crescer na vontade de viver. Porque os pais, com o tempo, eles vão deixando o legado. Qual o legado que o pai e a mãe têm que deixar? O legado da fé em Deus, o legado da honestidade, da bondade, o legado do bom caminho, o legado de estar sempre pronto a servir a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se os filhos aprenderem com os pais o temor a Deus, não terá porta fechada. Luta é evidente que vai ter, né? Que o próprio Jesus, ele nos falou assim, olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. É assim mesmo, né? Temos que analisar, temos que raciocinar. Não podemos ser guiados pelos princípios baseados em nosso coração. O maior perigo do ser humano é esse, é a gente achar que nós somos tutores de nós mesmos. Podemos até ser tutor de nós mesmos, porém é um preço muito caro que a gente paga, né? Quando a gente resolve andar segundo o que o nosso coração quer. E o nosso coração, ele só pensa nas coisas terrestres, só pensa nas coisas humanas. O próprio Deus falando para Jeremias, em Jeremias 17:8, que o nosso coração, ele é enganoso, extremamente corrupto. Você diria, mas então não posso fazer o que eu quero? Mas, lógico, todos nós somos livres, né? Paulo fala assim, todas as coisas me convêm, mas nem todas são lícitas, né? Paulo já dá uma resposta para essa pergunta. Eu não posso fazer o que eu quero, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu que faço, mas tudo a gente faz porque Deus nos dá condição para fazer. Nós não temos uma tomada que a gente liga e desliga, né? Que a gente se fortalece a nós mesmos. Nós somos abençoados por Deus. Agora o homem, quando eu falo homem, estou me referindo de forma genérica, como mulher, né? O homem, ele é livre, você é livre para ir, para vir, só que são consequências que às vezes a gente colhe no presente, colhe no futuro. Se nós não colhermos no futuro, nossa descendência vai colher. Então nós temos que estar sempre atento a essa liberdade que Deus nos dá e temos a humildade de colocar diante de Deus os nossos projetos pessoais, projetos sentimentais, projetos financeiros, projetos da família, enfim, nós temos que ter essa humildade. Por isso eu deixo essa palavra para você nesta manhã, Jeremias 17:8, né, que diz que o coração do homem é enganoso, extremamente corrupto. Mas isso não quer dizer que você não deva planejar, que você não deva correr atrás. De repente você vai pegar essa palavra e aplicar de forma errada, dizer assim, não, já que o meu coração é enganoso, extremamente corrupto, não vou fazer nada. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que nós temos que ter a humildade de planejar, de arquitetar, porém colocar diante dele, né? Pedir para ele uma avaliação, pedir para ele para nos dar os 4 comandos diante dos nossos projetos. É isso que Deus quer dizer. E Deus está dizendo assim, olha, não faça sem me consultar, não faça sem orar, né? Não deixe o seu coração no comando, porque ele vai te passar rasteira, né? Então Deus quer dizer o seguinte, planeje, ore, trabalhe, mas tenha humildade de pedir, né, 4 comandos para Deus: instrução, ensinamento, direção e conselho. É a base para mim, para você, para qualquer cidadão do céu que você é, né? Pessoa falha como eu, todos nós somos falhos. Paulo tinha essa percepção grande quando ele falava assim, oh meu Deus, aquilo que eu sei que eu tenho que fazer eu não faço. Eu faço justamente aquilo que eu sei que eu não posso fazer,
quem me livrará do corpo dessa morte? Aí de repente Deus inspira ele fala assim: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Então fica aqui esta palavra para você, né? Que Deus vai te abençoar poderosamente. Eu quero orar nesse instante pelo Brasil, orar pelo presidente da República, pelos governadores dos estados, pelos prefeitos, né? Pelos senadores, deputados federais, estaduais, vereadores das cidades, né? O poder legislativo, executivo, o poder judiciário, orar pelos empresários da nação, pelos caminhoneiros, pelas lavadeiras, enfim, o profissional liberal, que neste momento todos estão na expectativa, o que será? Então nós vamos orar, colocar diante de Deus o nosso presidente da República, para que Deus possa dar para ele esses 4 comandos, né? Instrução, ensinamento, direção e conselho. E colocar os governadores diante de Deus, dos estados brasileiros, prefeitos, as autoridades legitimamente constituídas, porque se existem autoridades, essas autoridades, elas precisam entender que elas foram colocadas onde elas estão, não é para pensar em si somente. As autoridades existem, são constituídas por Deus para que elas possam buscar em Deus uma solução para o caos e não se fechar e se trancar e pensar só nelas mesmas. Por isso que a Bíblia fala que devemos orar pelas autoridades legitimamente constituídas para a gente ir bem, né? Então cabe a você, aí na sua casa, colocar sim o seu prefeito na mão de Deus, orar por ele, colocar os deputados federais, estaduais na mão de Deus, os governadores, né? Colocar os juízes. Por que colocar, né? Porque quando você ora e fala: Deus, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor faça justiça, nós estamos pedindo a Deus, tirando de nós, né, a condição de agressão, de fazer com as nossas próprias mãos. Mas quando você entende que ao orar é você transferir para Deus que Ele faça justiça, aí a coisa começa a caminhar. Então, não é pela agressão, não é pela força, nem pela ignorância, mas é pelo Espírito de Deus. Eu quero orar neste momento, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, onde eu estou fazendo aqui, dando esta palavra de fé, esta palavra orientadora, baseada em Júnior, tá aí, né, Júnior? Baseada em Jeremias 17:8, né? Onde o Senhor orientou Jeremias profeticamente que o coração do homem é enganoso, extremamente corrupto. Isso nos dá a entender que nós temos que colocar em avaliação os nossos projetos para a gente não pagar para ver. Eu te peço agora, Senhor, eu coloco o presidente da República nas tuas mãos. Um abraço, Júnior, e a sua família. Coloco o presidente da República em tuas mãos. Orienta esse homem, Senhor, e a sua equipe de trabalho. Guarda a família dele, a sua equipe de ministros, Senhor, as secretarias. Eu coloco o poder executivo em tuas mãos, na pessoa do Senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, o poder legislativo, o Senado, deputados federais. Senhor, coloque em tuas mãos o judiciário. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, todas as autoridades dos estados, capitais, cidades pequenas e grandes. Coloque em tuas mãos os pequenos, médios e grandes empresários. Meu Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor possa dar condição, dar coragem, dar visão, Senhor, uma visão para esses que estão imbuídos de autoridades, que foram legitimamente constituídas por Ti. Eu te peço agora, meu Pai, eu coloco a nação brasileira em Tuas mãos. Eu coloco cada estado, cada capital, cidade pequena e grande em Tuas mãos. Coloco, meu Deus, em Tuas mãos agora
todas as famílias, independente de cor, de raça e de credo religioso. Oro pelos amigos católicos, evangélicos, espíritas e livres pensadores. Meu Deus, eu sei que existem muitas pessoas orando agora, homens compromissados, mulheres compromissadas, existem profetas, pessoas que têm um compromisso com o teu reino. Por isso eu me uno a essas pessoas em cada nação, em cada estado brasileiro, em cada capital, cidade pequena e grande, e coloco diante de ti, Senhor, coloco diante de ti todas as autoridades legitimamente constituídas, eu coloco em tuas mãos. Coloco os inimigos da nação em tuas mãos. Faça justiça, Senhor, que a tua vontade seja feita, para que o povo que teme o teu nome seja abençoado. Um abraço para vocês, até uma próxima live. Você quer ajudar alguém? Compartilhe com milhares e centenas de pessoas essa live, nas salas, mande para um amigo e para uma amiga, tá bom? Um forte abraço do seu amigo de fé, Agnel Torres. Fique com Deus.